Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros, tá? Hoje temos o lançamento da Prof. Ionara Lemos, que ela já está aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou mostrar para vocês a capa do livro dela, que é Práticas Artístico-Pedagógicas Além dos Muros da Escola, Educação, Feminismos e Resistências Culturais. Vou mostrar aqui para vocês, aqui na telinha, para que vocês também deem uma olhada na capa do livro dela, daqui a pouco a gente vai conversar mais a respeito dele, mas antes, Prof. Ionara, seja muito bem-vinda, tudo bem contigo? Tudo bom, Cida? Boa tarde. Né? Um grande abraço a todos que, porventura, vão assistir esse vídeo, leitores, né? Seguidores da Diálogo Freiriano. O meu nome é Ionara Lemos Pinheiro. Eu sou professora de língua portuguesa, de literatura e de língua estrangeira. Tenho aí uns 20 e tantos anos de sala de aula na educação básica e também no ensino superior, né? E agora, em fevereiro, eu terminei o mestrado em Educação e Cultura, uma área, né, a área da cultura, uma área que eu estou há pouco mais de 10 anos como produtora e como fazedora de cultura, como a gente gosta hoje de ser chamado, né, fazedor de cultura, porque nós fazemos com que a cultura circule, né? Às vezes é uma cultura ancestral, às vezes é uma cultura mais ligada à resistência de identidade, de representatividade, que é a que eu sigo, né? Então, a gente gosta hoje de ser chamado de fazedor de cultura. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, eu gostaria, antes da gente adentrar e falar de fato sobre o teu livro, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Pois é, o processo do mestrado, né, são apenas 2 anos, que a gente pensa assim, nossa, são 2 anos. Não, só são apenas 2 anos, faz com que a gente precise ter uma produção acadêmica de relevância, né, de importância, não só dentro da nossa área, que é da educação, mas em todas as áreas do conhecimento. Então, eu já estava há muito tempo fora da academia, né? A minha última vida acadêmica foi há quase 20 anos. Então, eu estava bem por fora do que precisava ser feito, né? A editora Diálogo Freiriano, ela veio assim como um achado mesmo, né? Eu procurando pesquisando mesmo na internet sobre possíveis editoras que pudessem estar recebendo, né, esse conteúdo acadêmico produzido, e ela chegou assim num relance, né, de aquelas janelinhas que vão abrindo para lá e para cá, que a gente tem acesso, e enfim, eu acabei, não sei se foi uma coisa assim meio que ao acaso, não sei se alguém acredita em destino, mas eu poderia ter aberto qualquer outro link e abrir o link da Diálogo Freiriano, conheci o Ivânio, conheci a sua xará, a Cida, né, conheci o pessoal da editora, uma equipe muito bacana, muito potente, né, de homens e mulheres que fazem o conhecimento circular, né, de uma forma assim maravilhosa. E assim, desde lá eu comecei com um capítulo de livro, está até aqui na minha estante, o Farol da Educação, né, que foi até prefaciado pelo próprio Ivânio, maravilhoso, com todos ele contou, inclusive, para um processo seletivo que eu fiz esse ano, ele contou como pontuação, né, devido à organização da editora, com DOI, com ISBN, com ficha catalográfica, índice remissivo. Então, tudo isso tem uma importância, tem um peso muito grande, né, quando os avaliadores vão olhar nosso currículo Lattes. Então, nossa, tudo, né? Tudo na editora não é perfeito, né? Porque sempre a gente tem nossas falhas, mas é maravilhoso. A equipe é muito boa e eu agradeço muito de ter encontrado vocês, apesar da gente estar assim a quilômetros, muito
quilômetros de distância, porque é Diálogo Freiriano é do Rio Grande do Sul, e eu moro aqui no Pará, né, no interior do Pará. Mas eu agradeço muito de ter conhecido a editora. Foi por um acaso, mas que bom que foi por um acaso. Que bacana, vamos dizer que foi quase um encontro de almas. Que Sim. legal, que legal. Eu vou mostrar novamente para vocês a capa do livro da Prof. Ionara, Práticas Artístico-Pedagógicas Além dos Muros da Escola, Educação, Feminismos e Resistências Culturais. Vou mostrar aqui novamente a capa para vocês, e lembrando que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, ao trabalho da Prof. Ionara. Perdão, Práticas artístico-pedagógicas além dos muros da escola. Agora vamos falar de fato, então, dessa obra, e eu gostaria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de pesquisa até chegar, então, a esse produto final, até aqui o teu livro, e também desse um spoiler do que é que o leitor ele vai encontrar ao folheá-lo, vai encontrar, então, nas páginas dele. Olha, o livro ele é o resultado, né, da minha pesquisa de mestrado, né? E ele é ele tem duas vertentes, que é a educação e a cultura, né, que são as linhas de pesquisa que eu desenvolvi dentro do curso, e ele basicamente entra na seguinte questão. Como é que se pode, nós, educadores, né, fazer um trabalho hoje, no ano de 2025, com tanta coisa aí que os alunos, né, os educandos têm em mãos, principalmente na palma da mão do smartphone, como é que a gente pode fazer com que as práticas pedagógicas elas se tornem um pouco mais, não só interessantes, sabe, mas influentes, né? Hoje a grande palavra é essa, influentes na vida dos nossos educandos, tanto da educação básica quanto do ensino superior. Então, esse trabalho, que foi muito desafiador para mim, porque eu sou professora, mas também sou fazedora de cultura, então tive que atrelar essas duas linhas, essas duas frentes de trabalho, dentro de uma pesquisa de mestrado, né, um mestrado acadêmico, e passou a questionar as práticas pedagógicas que se tem hoje em sala de aula, depois de toda essa mudança com o novo ensino médio, BNCC, né, toda essa reviravolta que o ensino, a educação básica brasileira passou, como é que dentro de tudo isso a gente vai conseguir fazer um trabalho bacana nas salas de aula, em todas as disciplinas. Eu sou professora da área de letras, mas é um livro que ele é direcionado a várias disciplinas, né? Ele, como a minha orientadora usa o termo atravessamento. Então, partindo do princípio da arte e educação, que é um princípio que foi fundamentado aí pela professora Ana May Barbosa, que é dos pontos de referência, né? Uma das referências teóricas da minha pesquisa, a professora Ana May Barbosa cunhou esse termo arte e educação, né? Porque ela diz que a arte, as práticas artístico-pedagógicas, elas precisam atravessar todas as áreas da educação para poder chegar ao aluno. Por quê? A escola ela é só para conhecimento? Não. A escola também ela vai trabalhar na formação geral do aluno. Eu sei que muita gente é contra essa postura, né? A gente só tem que ensinar português, matemática, ciências, história, geografia. Mas o ponto de vista da professora Ana May Barbosa, que é um ponto de vista abraçado por vários educadores, ele diz que a escola também precisa ajudar na formação total do aluno. E essa formação total, ela vem, né, ela também passa pela música, pela dança, pelas artes em geral, porque a partir disso o aluno se descobre. Ele se descobre, por exemplo, um líder através de um grupo de teatro, né? Ele passa a se descobrir como pessoa, né? Na leitura e interpretação de músicas, de letras de músicas, de poemas, enfim, a arte em si, a arte-educação, ela ajuda muito nesse processo de formação mais completa
do educando. Então, esse livro, aí a gente chama, né, as práticas artístico-pedagógicas além dos muros da escola. Na verdade, as práticas que a gente faz na escola, elas realmente perpassam seus muros, porque o que a gente faz dentro da escola, o aluno leva lá para fora, né, todo esse resultado, e ele traz para dentro da escola de volta, porque às vezes ele traz, por exemplo, a família para dentro da escola, a partir da peça de teatro que a família vem assistir, da apresentação musical que a família vem assistir, né? Dentro das feiras, dos momentos de mostra cultural, a comunidade escolar vem para dentro da escola, participa dessas práticas pedagógicas e artísticas e leva essa experiência lá para fora. Diz, não, lá na escola o pessoal faz assim. Né? Não, meu filho participa de tal coisa, isso ajudou ele muito nisso, naquilo. Hoje eu percebo que a minha filha ela é mais desenrolada, ela conhece um pouco mais de mundo, ela teve acesso a conhecimento tal, que, na verdade, não é ter tanto acesso, porque acesso eles têm, né? É o que fazer com esse conhecimento, né? É realmente polir isso, lapidar isso, e que esse conhecimento faça sentido para o aluno, faça sentido, seja algo que faça a cabeça do aluno, principalmente de forma positiva. Né? Então, todas essas problemáticas do mundo, como agora há pouco a gente acabou de passar pela COP30, né? O meio ambiente, agora nós estamos passando por essa questão seríssima. Né? Estamos passando, não, porque isso é uma questão muito antiga, mas agora está muito latente essa questão da violência, né? A violência contra as mulheres, a violência contra as minorias em si, né? LGBTQIA+, enfim. Então, tudo isso a gente consegue não acabar, porque quem dera, né? Mas a gente consegue trabalhar essas problemáticas de forma com que isso não seja só um discurso, não seja só algo longe da realidade do aluno, né? E que ele traga a sua própria realidade, porque tem alunos que sofrem violência, que são apanhados dentro desse mundo cruel, e eles trazendo isso e expondo, expressando isso no momento artístico, isso se torna para ele algo não só real, palpável, mas algo com que ele possa trabalhar, com que não vire um trauma, né? Com que ele, a partir do momento que você consegue expressar num grito, numa música, em uma dança, você consegue trabalhar isso para que isso não te faça tanto mal, né? Então, essas práticas artísticos pedagógicas, além dos muros da escola, que trabalha a educação, trabalha a resistência, né? Trabalha a cultura. Né? Eu vivo, por exemplo, num local em que tem uma cultura ribeirinha muito forte. Nós somos o povo das águas e da floresta, né? Então, a meninada de hoje, que tem 13, 14, 16 anos, ela vive muito pouco essa realidade, porque eles já nasceram numa realidade mais urbana, né? Nasceram com smartphone na mão, a internet, a TV a cabo, enfim. Então, essa identidade, essa resistência ribeirinha, essa identidade cultural, ela precisa ser trabalhada nas escolas para que isso não se perca, porque isso é uma riqueza histórica, né? Isso não pode se perder, e para que isso seja, essa identidade não seja uma vergonha para esse adolescente, para esse jovem, e sim algo do que ele possa se orgulhar. Sim, eu moro no interior do Pará, sim, meus pais são pescadores, sim, a minha mãe, ela como é que a gente chama aqui? A gente chama de rendeira, né, de malhadeira para pescar e tudo, ou a fazedora de cesto, né? Ah, minha mãe é rendeira, sim, ela rende tipiti e tudo mais. Então, isso aí não pode ser algo que o aluno, o jovem, o adolescente vá se envergonhar. Ele tem que se orgulhar disso, porque é a essência dele, é a raiz dele. Então, esse livro, ele trabalha muito, e não é só voltado para educador, vamos colocar assim, tá? As pessoas que têm interesse pela área da educação e pela área da cultura, né, nesse livro elas vão ter um conteúdo que vai ajudar principalmente a entender por que é preciso resistir
culturalmente, porque é preciso resistir historicamente, identitariamente, porque se precisa trabalhar por meio da educação, né, a arte, a cultura, para que se possa combater o feminicídio, a violência em geral, o racismo, o preconceito. Então, se esclareça coisas como... Hoje, por exemplo, a palavra feminismo, que está na capa do livro, né, o conceito de feminismo, a palavra feminismo é uma palavra pejorativa. Isso é feminismo, fulano é feminista, como se isso fosse algo negativo, como se fosse algo que não é bom. Então, uma das situações de dentro da escola, né, do lido com os educandos, é esclarecer. Alguns vão chamar isso de... Como é que o pessoal, a partir de 2018, começou a falar? Esqueci agora o termo. Ai, perdão. É As pessoas cringe, vão falar que... talvez? Não, Cringe? não é questão de ser cringe, a gente... O professor ele está fazendo uma lavagem cerebral ideológica nos alunos. Não é isso. O fato do professor esclarecer o que é fascismo, o que é racismo, o que é feminismo, o que é preconceito, né, o que é minoria, né, o que é representatividade, o fato da gente esclarecer esses conceitos para os alunos não quer dizer que a gente está fazendo lavagem cerebral ideológica. Nós estamos fazendo o nosso papel de esclarecer as pessoas. O que elas vão seguir depois disso, aí é de cada um, é da individualidade. Mas as práticas artístico-pedagógicas, elas procuram ultrapassar os muros da escola, né, e que a educação chegue resistente, existente em todos os lugares. Lembrei o termo doutrinação. Doutrinação ideológica, é isso mesmo. Primeiramente, Prof. Ionara, parabéns pelo teu trabalho, por insistir em manter viva a cultura e fazer com que jovens também possam se encontrar, jovens, crianças, jovens, enfim, possam se encontrar através da arte. Isso é muito legal, muito bacana o teu trabalho. Primeiramente, parabéns. Agora, a gente seguindo aqui falando ainda mais sobre o teu livro, vou mostrar novamente a capa do livro aqui, Práticas Artístico-Pedagógicas Além dos Muros da Escola, Educação, Feminismos e Resistências Culturais. Eu gostaria de saber de ti, como foi a tua experiência em conjunto com a editora para a criação da capa e também para a diagramação do miolo do teu livro? Olha só, a equipe da Diálogo, como eu falei no início, ela é uma equipe maravilhosa, né? Eu quero mandar um grande abraço para o meu colega Ivânio. Eu falo meu colega porque ele também era mestrando na época que eu estava, né, no mestrado. Eu estava na metade do mestrado quando ele defendeu a dissertação dele. Então, meu coleguinha Ivânio, sua xará Cida, né, que sempre me deu bastante feedback de tudo. Então, esse trabalho com o livro, como eu já tinha trabalhado em relação ao capítulo, né, que eu publiquei, então ele foi muito leve, né? Tudo fluiu assim de forma boa, né? De forma eficiente e muitas ideias, né? E a gente vai ali, não, vamos por aqui que fica melhor. Então, desde o tipo da letra, eu perdão, deixa eu ver, não foi a Cida, esqueci o nome da moça da parte do miolo, mil perdões, mas ela foi excelente, ela organizou, ela mandou, né, o miolo para eu corrigir, e eu pontuei, ela me mandou uma planilha ótima, fui pontuando ali pouquíssimas coisas que foram modificadas, né? E tudo que eu pedi, do jeito que eu pedi, tudo foi feito, né? O processo da capa. Na verdade, essa capa, ela foi a capa da minha dissertação. Ela traz a força das mulheres, que é um dos capítulos do livro é sobre as divas do rock, um projeto que eu tenho aqui há muitos anos, né? E que traz as meninas para frente da cena, né? Aí eu quero dizer que eu sou roqueira, né? Roqueira de pai e mãe. E aí a gente tem esse trabalho de leitura, de interpretação de texto, de produção textual, porque a gente tem
algumas meninas que compõem, né? Então isso é muito bacana. E no dia do festival, que é o Festival Divas do Rock, a gente faz, né, além de fazer homenagens às nossas divas, como as que tem aí na capa, a Rita Lee, a que está aí bem no centro, que é uma figura que foi apagadíssima das bibliografias ditas oficiais sobre o rock, é a Sister Rosetta Tarper, né, que é a mãe do rock, porque é ela que influenciou Elvis Presley, que dizem que é o pai do rock, não estou desmerecendo, mas antes dele veio uma galera muito bacana e que foi invisibilizada. Inclusive, no livro está falando sobre isso, tem um capítulo que fala sobre a invisibilização dos precursores do rock e das mulheres no rock, né? Então, essa parte, ela acabou introduzindo a parte sobre o projeto de divas do projeto Divas do Rock. Então, essa capa ela foi idealizada por mim e por um super amigo, Rubens Meirelles, né, que é design, né, ele é design gráfico e ele é baterista de uma das bandas que fazem parte aqui da nossa cena rock local, né, tocador de heavy metal, gosta muito de Linkin Park, System of a Down e tudo. E ele teve essa ideia, né? A gente foi criando, foi buscando referências e tal. E, inclusive, como é um livro que fala sobre as experiências dos professores daqui, você percebe que abaixo das divas tem cenas da nossa cultura, né? Dos educadores. Essa aí com o microfone sou eu, ao lado tem uma super diva do rock local aqui, a Rafaela, tem um colega queridíssimo que é o Davi Terezo, né, com um projeto magnífico sobre cultura afro. Então, tem aí abaixo, né, e fazendo todo esse contexto do mundial até o local, né, dessa cena, dessa cultura rock, que é resistente também, assim como a cultura afro, assim como outras culturas, né, do nosso Brasil, que é tão mestiço, tão bonito, justamente por ser tão mestiço. Então, a capa foi uma experiência minha com o Rubens, mais que a equipe que faz, né, que toma de conta dessa parte da capa, também abraçou a ideia, né, fez o contato com o Rubens, a menina super bacana, fez o contato com o Rubens e eles terminaram, porque a capa era só, como era uma capa de trabalho acadêmico, era só essa frente. Então, a equipe do design, junto com o Rubens, fez ali a parte de trás, o Rubens aprovou, né? Então, assim, o trabalho com o diálogo freiriano é um trabalho muito bom, muito leve, muito parceiro, muito cheio de ideias, muito democrático, né? Aquele toma lá da cá, você fala, eu falo, não tem essa coisa de a editora baixar a cabeça para o que o autor quer, porque é o autor, porque não, ela chega e diz, olha, para ter uma qualidade precisa disso, disso e disso, então a gente vai precisar modificar aqui, a gente precisa do seu aval para modificar isso aqui, e por outro lado, não é uma editora que diz, olha, a gente tem um design gráfico aqui, então você vai fazer a capa com ele, a gente não aceita a tua capa, né? Ou então, olha, a gente já tem um padrão de letra aqui, você não pode mudar, você não pode querer essa letra aí que parece sei lá o quê. Então, tudo com a diálogo freiriano é realmente um diálogo. Que legal, que bom saber que a tua experiência foi muito boa, que foi realmente de diálogo. Muito massa mesmo. Vou mostrar novamente para o pessoal em casa a capa do teu livro, que a gente já conversou bastante, e fica então o convite à leitura do livro da Prof. Ionara, Práticas Artístico-Pedagógicas Além dos Muros da Escola, Educação, Feminismos e Resistências Culturais. E lembra você que está nos assistindo que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra da Prof. Ionara. Agora,
nós já vamos chegando ao final do nosso bate-papo. E para a gente fechar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal que tem o desejo de fazer a publicação, às vezes tem um TCC, o mestrado, o doutorado ali guardado numa gaveta ou lá na biblioteca da universidade, às vezes um manuscrito, um livro autoral, por que não? Ali escondidinho, tem aquela vontade de publicar, porém ainda não o fez. Qual o recado que tu deixa para essa pessoa? Gente, só façam, tá? Vale muito a pena. Vale muito a pena. E você não pense assim que você vai gastar rios de dinheiro. Não, não é assim. A publicação com a Diálogo Freiriano, ela é muito acessível, financeiramente falando. O pessoal da editora, eles são parceiros até nisso, entendeu? Você não é que você vai pagar do jeito que você quiser, não é assim, mas eles facilitam bastante com várias formas de pagamento. Então você realmente não se aperreia. Esse livro, por exemplo, eu paguei em 10 vezes, né? Comecei a pagar eu estava na metade da pesquisa, né? Na metade do curso de mestrado. Foi em dezembro de 2023 que o Ivânio soltou. Inclusive, eles estão soltando agora essa semana, né? A promoção de final de ano, e eu agarrei com unhas e dentes, né? E fui pagando aí, paguei em 10 prestações que não foram dolorosas, tá? E foi muito bacana, assim, não me arrependo de ter publicado o capítulo de livro, que foi por onde eu comecei, né? Porque tudo isso agora, qualquer processo seletivo que eu for fazer dentro da minha área da educação, que vai levar em consideração o meu currículo Lattes, tá lá. Tudo conta ponto. E isso, para uma vida acadêmica saudável e realmente efetiva, né, que você tenha realmente condições de concorrer a uma vaga, isso faz toda a diferença. Publicações sérias, em editoras sérias, com todos os registros que precisam, como DOI, ISBN, índice remissivo, né, o corpo editorial também. Então, tudo isso faz diferença. Você que é um pouco mais jovem, né, que está com a vida acadêmica ainda em andamento, pretende aí avançar, por exemplo, ser um professor universitário, né? Então você precisa de um currículo Lattes muito bom, né? Com bastante publicações e publicações de relevância. Então procure uma editora séria como a Diálogo Freiriano, que vai te dar um resultado, um produto excelente de excelência, tá? Isso não vai te custar, né, um rim, nem nada disso. Você vai ficar com todos os seus órgãos do corpo aí, vai pagar com muita tranquilidade. Então, como a gente está se despedindo, não posso deixar de mandar um beijo para a Laura, que foi a da capa, lembrei agora dela, né? A Laura, que fez o trabalho maravilhoso junto com o meu amigo Rubens, a Karina, que foi a da diagramação, né, que construiu junto comigo o miolo com as fotos, tem as fotos muito bacanas, tá, que ela organizou. O Ivânio, a Cida, agora conheci a outra Cida, então um abração para vocês. Muito obrigado por essa parceria que foi de excelência para mim, de sucesso até agora. Não vejo a hora de entrar no doutorado e publicar o meu doutorado com vocês. Mas se isso não acontecer, eu já tenho outro livro para publicar com vocês, só estou terminando com uma outra vertente, né? E quero muito que o próximo livro saia o mais rápido possível, tá? É importante dizer também que os livros que a gente publica com a Diálogo, eles são distribuídos em várias plataformas. Então, você tem aí pelo menos de 2 a 3 links para mandar para os seus amigos e dizer assim, olha, compra meu livro ali. Tem, inclusive, na Amazon, né? A Amazon hoje ela é a grande biblioteca, a grande livraria do mundo. Então, o teu livro vai estar numa livraria fantástica para ser vendido, tá? Só façam. Fica então o recado da Prof. Ionara para você que deseja então e que ainda não fez a tua publicação. E também que bom saber que a tua experiência foi muito boa e eu te aguardo então para a próxima entrevista de lançamento, Tá que bom. esperamos que seja em breve. Prof. Ionara, muito obrigado, foi muito bom conversar contigo e obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro.
Eu que agradeço a oportunidade, Cida. Muito prazer em conhecer você, viu? Mais uma peça fundamental dessa equipe, né? Muito obrigada. E para você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e reforço que nós, da Diálogo Freiriano, somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros, e aproveito para deixar um convite para você nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados assuntos e autores. E de repente um desses assuntos é o assunto que vai fazer a diferença na tua vida ou até mesmo no teu trabalho acadêmico. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.